quer dominem perfeitamente, quer tenham apenas elementos básicos. Por isso mesmo é que está aí a organização, para melhorar aqueles que já têm algum conhecimento e para que aproveitar os que têm algum conhecimento para promover junto das comunidades o interesse nesta língua. Dali que o Clube de Inglês tem desenvolvido uma série de atividades em torno da promoção da língua inglesa e do intercâmbio cultural. Mário Campo, vamos abordar um tema que a Câmara de Comércio considera preocupante, que é a questão do domínio do inglês. Na nossa perspectiva, por aquilo que nos é dado a ver, ainda é muito fraco o domínio de inglês, tanto que muitas são as multinacionais, alguns dos nossos membros de empresas do setor petrolífero, que ao recrutar quadros, ainda têm que, quadros de nível superior, grande parte deles, formados em países não anglófonos, às vezes é muito difícil porque é necessário enviá-los para uma bolsa de estudo em inglês, para aprender, o que às vezes atrasa muito aquilo que é a adaptação do profissional na sua área de formação e no seu trabalho. Como é que caracteriza esta situação? É uma situação a nível geral? É uma situação conjuntural? Como é que a Associação dos Amigos de Inglês encara esta situação? A situação merece alguma consideração, merece alguma reflexão por especialistas das mais diversas áreas, não só aqueles que estão ligados à área das línguas, à área das letras. Pensamos nós que podemos envolver aqui outras valências, como sociólogos, economistas, empresários, empreendedores. Todos esses devem congregar para que possamos refletir em torno da problemática da língua inglesa. E de realçar que é uma preocupação que deve ser levada em conta, na medida que há instituições com credibilidade no nosso país que estão a reclamar sobre a falta desta ferramenta ao alcance de muitos de nós. Fazer referência aqui a uma recente entrevista do responsável da Câmara do Comércio nos Estados Unidos, caso o engenheiro Pedro Godinho se debruça sobre esta problemática, dizendo que Angola tem estado a tirar muito poucas vantagens das relações com os Estados Unidos da América. Mas podemos estender esta visão para outros países de expressão inglesa, o próprio Reino Unido e demais países. Dali que estamos a ver que, e nas palavras do engenheiro Pedro Godinho, estou a citar de memória, de que as empresas angolanas, o próprio Estado angolano tem estado a beneficiar muito pouco das linhas de crédito abertas entre os Estados Unidos e Angola. E qual é o empecilho? Não é que não tenhamos projetos. O empecilho é que, dentro dos projetos, falta a componente do domínio da língua inglesa. E este domínio é a nível transversal, desde os quadros que têm que tomar decisão, os quadros intermédios, os quadros de base. Toda esta gama de agentes e operadores da economia estão codificados no domínio das línguas estrangeiras, mas estamos aqui a fazer realce da língua inglesa. Dali que é preciso que se olhe com certo cuidado esta problemática. Há que fazer aqui referência a uma recente entrevista no Jornal de Angola do responsável da comunidade das empresas exportadoras internacionalizadas de Angola. Este responsável, na sua entrevista recente ao Jornal de Angola, também refere que nós estamos virados apenas na cooperação com o Brasil e com Portugal por causa da língua. Então, é feito com que Angola apenas faça parceria com países que falem a mesma língua, ou seja, isolando o país numa ilha, não é? Só negocia com países que te falem a mesma língua e com os chineses, que, deixa-me dizer aqui aos nossos ouvintes, que quando se negociava as tranches de financiamento com os chineses, era com os chineses que falavam português. É verdade. E eles podiam chamar-se Cho Yong-u. Mas para facilitar, ele dizia que se chamava Joaquim Fonseca. E esse Joaquim Fonseca eram vários chineses que estavam envolvidos no processo de negociação. Então isso para perceber que a proximidade da China também tem a ver com este interesse da própria China em aprender a língua e, claro, comunicar com os países, porque a própria China percebe que se perceber a língua, consegue comunicar melhor, consegue negociar melhor e assim as coisas vão acontecendo. Então isto também envolve a China indiretamente. Dizia o Sr. Mário Campo e deixamos-lhe finalizar o seu ponto de vista. Sim, para dizer que citamos aqui dois responsáveis de instituições credíveis que são agentes promotores de desenvolvimento que se estão a queixar que a falta do domínio desta língua está a dificultar o progresso do país, a boa relação econômica
económica e tirar A vantagens. diversificação dos nossos parceiros económicos e sociais, não é? Sim, é isso que em última instância queremos dizer. Daí que o inglês é uma ferramenta sine qua non. O nosso desenvolvimento vai caminhar, digamos assim, com a falta de uma muleta que nos permita ser mais firmes no relançamento e na diversificação económica do nosso país. Isso traz um novo desafio para o Clube dos Amigos da Língua Inglesa em Angola. Massificar o inglês, tornar o inglês de domínio quase geral a nível de Angola. De dizer que quando o clube surgiu, e já atentos a essa visão, com a parceria da Embaixada Britânica, foi essa embaixada que inaugurou o nosso projeto, houve um compromisso tácito com esta embaixada, no sentido do clube não fazer preços comerciais para as pessoas interessadas em estudar inglês. Desde aquela altura até hoje, continuamos a praticar preços promocionais para mesmo visar a massificação da língua. Dali que temos estado a dizer que o desafio não é só do Clube de Inglês, o desafio, digamos assim, é um todo para o país real, e daí que estamos nesta visão a ter também outros parceiros, como por exemplo a Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, a própria Associação Nacional dos Professores, por que não dizer instituições do Estado angolano, órgãos do Executivo que já começam a entender a possibilidade desta questão. Deixa realçar que, apesar do grande número da explosão escolar que registra, também há que realçar que 75% dos nossos estudantes, desde o ensino primário, secundário, ali onde já se dá a língua inglesa, 75% inscrevem-se para a frequência do curso de inglês. Isto são dados que nos foram fornecidos por órgãos do Executivo angolano. O que se pretende fazer em Angola não se está a inventar. Está-se a olhar para países que tiveram, de alguma forma, sucesso. O caso da Coreia, o caso da própria Suíça e muitos outros países que olharam para o inglês como uma ferramenta de trabalho, absorveram o conhecimento, tecnologia nesta área, através do domínio desta língua, e hoje são, digamos, referências em determinadas áreas. Mas gostávamos que nos explicasse este exemplo da Coreia. O que é que se passou na Coreia para garantir a massificação da língua inglesa? Mas o que é que motivou? Podia contar-nos essa história?